Boa tarde. Boa tarde. Bem, gente, é uma alegria muito grande receber vocês aqui hoje, nesse dia especial do Teatro Estrada, para os nossos parceiros de jornada nessa nova caminhada. E nós temos Barracão, Teatro, nós temos o Trilhas, nós temos a nossa querida Cris Rocha, que representa vários, inclusive os fofos, que são os meus queridos. São os fofos. A nossa equipe aqui, Simone, o Alê, a Bruna, está faltando o Marcos Brito e está faltando a Paula, que eles não conseguiram chegar ainda. E nós estamos aqui para iniciar o curso profissionalizante de teatro do Grupo de Teatro Estrada e também os cursos livres, né, e o Infanto Juvenil, tem vários cursos livres. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da formação do artista, né? Hoje e sempre, no teatro, em qualquer área que você escolha ser artista, e como essa nossa iniciativa foi muito pensada, conversamos muito, e inicia 2024 com esse novo horizonte para as artes da cena de Indaiatuba e região, com profissionais. Val, você tem que estar aqui. Val também é nossa professora querida. Está escondida ali, por favor. Que vai entrar. Aí nós temos a Gabi, que vai entrar no segundo módulo também, está ali. E outros professores que, no decorrer dos anos que vocês vão estudar, vão fazer parte desse corpo docente, tá? São profissionais engajados nas artes da cena, que trabalham ativamente, sabem a importância da formação do artista. E eu fico muito feliz de ver aqui alunos antigos que hoje já são atores formados. Gosto de ver o pessoal que está chegando, os amigos que estão aqui prestigiando, parceiros como Cláudio, Januba, que sempre estiveram conosco, Luiz Nunes, a Ângela, gente, a Ângela, levanta. A Ângela foi a primeira atriz de referência da minha vida. É graças a ela que a gente está aqui hoje. Eu não posso deixar de dizer isso, Ângela. Porque quando você tem um mestre, você tem um norte. Então a gente sempre deve honrar o nosso mestre em qualquer momento que você estiver na sua carreira. Eu acho isso muito importante, tá? Eu vou passar a palavra então para a Tishi, que é, né, a mestrada para falar. Bom, boa tarde. É muito legal a gente estar junto aqui num território teatral, né? Tô começando eu, porque devo ser a mais velha, porque por aqui passaram várias gerações. Todo mundo passou por você. Na minha mão, né, gente? Todo mundo. Tem vários aqui períodos de formação. E acho que vou introduzir, e vai você me dar a coordenada do tempo, porque eu gosto muito desse assunto. Formação, de uma maneira geral. Em primeiro lugar, porque nenhuma formação que a gente atravessa é desvinculada de quem nós somos. Então, qualquer processo de aprendizado, ele vai passar necessariamente pela tua vida ordinária, aquela que você faz todo dia, desde o momento que você levanta até a hora que você vai deitar. E essas transformações que vão acontecendo na nossa formação, por meio de muitos processos, são essas pequenas formações que constituem o ser humano que a gente se torna. Então a gente aprende com tudo, e eu sempre disse na minha vida, eu aprendo com absolutamente tudo. De humano, de mineral, de vegetal, de outros tipos de animais, porque todas as coisas pertencem ao mesmo mundo que eu vivo. E nós todas, todos e todos fazemos parte desse mundo. É a gente que constrói o jeito como ele se dá. E a gente constrói isso muitas vezes se opondo ao modo como ele está feito, que quando a gente chega, ele já existe, ou se aliando ao que já existe, ou fazendo as duas coisas em momentos e períodos diferentes. Talvez seja o que a gente mais faz. Tem hora que a gente está junto, tem hora que a gente está brigando, tem hora que a gente está absolutamente separado, tem hora que a gente quer revolucionar, e tem hora que a gente sonha com o ideal de mundo que a gente adoraria alcançar.
E é fundamental que a gente sonhe com isso para sair do lugar. Então, uma escola de teatro, eu me perguntaria hoje, abrir mais uma escola de teatro? Tem tantas. Por que a gente não constrói um jeito de fazer as pessoas chegarem nas escolas que já existem, conseguirem acessar as escolas que já existem? E eu mesma me respondo que vale a pena você abrir um território de formação artística, teatral, se o teu interesse é criar o diferencial cultural daquelas pessoas que estão ao redor dessa escola. Porque as culturas brasileiras são todas muito diferentes. Então a gente não fala de Brasil cultural como se fosse uma única coisa. Esse é o diferencial, inclusive, do nosso país em relação a muitos outros no mundo. Né? Quando você vai num restaurante, entra numa mesa na Europa, ou na América Latina, né? Ou nos Estados Unidos, e vê um monte de gente diferente sentado batendo papo, você diz, essa é uma mesa brasileira. É uma mesa brasileira, porque é isso que a gente é a mistura. Mas essa mistura não é uma coisa que não tem forma, não tem tamanho e não tem posição. Essa mistura, ela é justamente a junção que constrói o inédito, o incalculável, o imprevisível. Porque se eles têm tudo muito parecido, não é? Muito igualzinho, tudo se torna muito previsível. O teatro aciona o nosso imprevisível. Dá pra gente a dimensão da imprevisibilidade que nós temos diante da nossa própria existência, de quem nós somos no mundo. E isso gera uma preocupação de quem está ao redor. Às vezes um certo medo, um certo receio. Por quê? Porque o imprevisível é alguma coisa que pode dar bom para dar ruim o tempo todo. E a gente sempre quer que dê bom sempre, o que também é ruim. Não é? Porque vai ficar chato esse negócio de só dar bom, que mistério tem a vida. Não é? E nós gostamos dos mistérios. Então, para poder produzir mistério, enfatizar mistério e jogar a gente com garantia de segurança, não porque a gente sabe, mas porque a gente acredita que vai saber, é que a gente cria uma escola de arte. Só a arte faz isso. É só a arte que revela a gente pra gente mesmo e afirma a gente no mundo exatamente do jeito que a gente é, com todo o orgulho que isso signifique na nossa vida, para nós mesmos e, consequentemente, para o mundo ao nosso redor. Então, estar numa escola, dar aula numa escola, não se trata, para mim, de vir aqui ensinar coisas a outros que não sabem coisas. Estar numa escola, para mim, só faz sentido se eu venho compartilhar o que a minha trajetória me ofereceu com aqueles que também vêm compartilhar o que a sua trajetória ofereceu. E é esse entre nós que gera o aprendizado. É esse campo que ninguém sabe como é. Ninguém sabe como é que vai dar certo ou não. É a invisibilidade, é o mistério, é o imprevisível que existe entre duas pessoas vivas que em comum tem uma coisa: o desejo de encontrar a melhor maneira de se expressar para fortalecer no outro a sua própria capacidade de expressão. Esse é o caminho que eu espero gerar dentro da escola de teatro, estrada. Que seja uma estrada frutífera para todos, todas e todos. É isso aí. Vai, Juju. Sim. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui. Espero que todas, todos e todes estejam com o coração em chamas. Eu tenho usado essa expressão recentemente, o pilar das chamas, né? Eu pensei muito nessa imagem, eu tenho pensado muito nessa imagem recentemente, né? De ser um
um pilar das chamas, assim, porque tudo que a gente precisa fazer nesse mundo, enquanto artista, requer uma potência, uma força tão grande, porque a gente também é humano, porque a gente tem problemas, porque a gente tem questões, porque a gente tem que lidar com várias coisas nossas, pessoais, e ainda assim dar conta de ser artista no mundo. Então eu pensei assim, olha, é a estrutura de um pilar, mas um pilar maleável, um pilar flexível, um pilar forte, resistente e ainda assim flexível e pungente. É um pilar das chamas. Então eu sempre penso que para sustentar um pilar das chamas tem que ter um coração em chamas. Então eu espero que todo mundo, quem que está aqui que vai ser aluno ou aluna ou alune do curso? Levanta a mão. Eu espero que vocês já venham sendo pilar das chamas. Porque é um curso de arte, como disse a Tish. É para fazer incendiar. Eu acho que sem o incêndio não vai acontecer, sabe? Esse incêndio metafórico, esse incêndio das almas, as paixões que pegam fogo juntas. Então eu tenho tido para mim essa ideia de que eu sou um pilar das chamas quando eu estou na minha função artística. Porque é difícil, porque às vezes dói, ou não. A gente pode transformar a dor através desse fogo em ação no mundo. E a gente precisa entender como fazer isso. Se você quer ser profissional das artes, você precisa entender o que você pode ter a oferecer, o quanto você pode desenvolver, o que você pode trocar com a outra pessoa que está na sua frente, seja uma professora, uma orientadora, um colega. Eu também não acredito numa formação old school, sabe, da velha escola, em que tem uma pessoa detentora absoluta do conhecimento que fica na tua frente, dando uma aula expositiva e dizendo, é isso que você tem que saber, ó, é isso, hein? Se você não aprender isso, tá errado. Não, assim, isso não cabe mais há bastante tempo, assim, há décadas, na verdade, né? Eu entendo que se você vem buscar uma mediação simbólica, psíquica, psicofísica, artística, para entender como você pode ser um ser humano profissional, que é isso que é um profissional das artes cênicas, né? Eu entendo dessa forma, que a atriz, o ator, o profissional das artes cênicas é um ser humano profissional, que tem por profissão ser um ser humano. Pense o que é isso, ter a profissão de ser um ser humano. Já pararam para pensar? E é disso que a Tish também fala, sabe? A gente aprende com o humano, com o mineral, com o vegetal, a gente aprende com as relações. Você tem que saber história, geografia, química, astronomia, astrologia, biotecnologia, todos os itinerários formativos, porque agora está na moda dizer itinerário formativo, né? Ainda bem que a escola é estrada, né? Pois é. Esse é o ponto, Tish. Esse é o ponto. Vamos quebrar essa estrutura neoliberal, né? Exatamente. Se você tem que ser, ou pretende ser um ser humano profissional, eu já quero dizer uma coisa aqui, dentro dessa coisa do que eu entendo que é esse pilar das chamas. Um curso de teatro como o que a Paloma vai oferecer, gente, é um curso anticapitalista. Já começa por aí. A Paloma, eu digo, o Estrada, né? Que a Paloma está aqui como porta-voz, não é ela só. O Estrada é composto de várias pessoas, né? É um curso anticapitalista, é um curso anti-neoliberal, tá? E isso implica o quê? Que a gente não quer ser pago pelo nosso trabalho? De forma alguma. A gente quer ser pago pelo nosso trabalho. Mas você tem que entrar numa estrutura que vai oferecer a oportunidade das pessoas enxergarem novos horizontes, novas formas de relações sociais e até econômicas no seu redor. Pegando de novo o carona no que a Tish falou, você tem que querer transformar esse meio. Senão não vale a pena. Né? E aí, quando eu digo também que tem que ser um curso anticapitalista,
é que ele não pode prever dentro de você um fim monetário, tipo, eu quero fazer televisão, eu quero dublar, eu quero... Calma, vai acontecer. E eventualmente, ou não também, depende do caminho que você vai seguir. Mas isso não pode ser o seu único fim. Não pode ser a única coisa que você almeja. E eu sei porque eu dou aula há muito tempo em curso técnico de formação, e as pessoas que entram já engessadas num objetivo bastante dinheirista, elas se dão mal numa formação humanística e artística. Elas se dão muito mal. Se tornam artistas medíocres, pequenos, que visam pouca coisa. Enriquecimento pessoal no sentido monetário apenas. E não é só isso. Então eu acho que venham pais, familiares, pessoas que estão aqui. Um grupo de teatro com quase 30 anos de estrada, na cidade de Indaiatuba, no interior paulista, não vai oferecer um curso capitalista. Vai oferecer um curso na contramão, um curso Pilar das Chamas, um curso anticapitalista, que vai oferecer outras estruturas para fomentar a sociedade e o entorno e a região. Então sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, e sejam sempre esse pilar das chamas. Senão, eu não tenho certeza se vai valer a pena. E às vezes a chama gosta de água também, aqui ó, água saborizada com limão, hortelã, é gostoso. É bom aplacar a chama de vez em quando, não dá para ficar 100% no talo, né? Mas eu quero fazer esse convite. Venham para um curso anticapitalista Pilar das Chamas, para ser um ser humano profissional. Muito obrigada. Bom, deixa eu pegar aqui do plano das ideias, sensações, as palavras que vão chegando. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, generoso de eu estar aqui no meio dessas pessoas que estão na frente de trabalho há tanto tempo, né, partilhando aí desse nosso ofício. Então, agradecer pelo convite, a Paloma, o Grupo Estrada e a vocês que estão presentes. A Paloma me disse assim: Paloma, mas o que você está me convidando exatamente para quê, né? Nada para falar sobre a formação. E a sua formação, a sua relação com os processos formativos dos quais você participou ou participa. E aí eu fiquei pensando, o que é formar algo? Como a gente se forma? E aí pensando no que a Tishi fala, desse pensamento que tira do protagonismo a humanidade apenas, né, a pessoa, e coloca as outras espécies de vida, que é um pensamento muito ligado à cosmovisão indígena, né, que é da gente se tirar do protagonismo. O que é se formar? Né? E aí eu fico pensando que a gente se forma, se deforma, se reforma, se desforma a partir dos territórios que a gente ocupa e dos encontros que a gente tem, que esses territórios propiciam. Eu tenho inúmeros encontros na minha vida que foram me mudando de direção, me reformando, me desconstruindo, me construindo de novo, e eles acontecem e vão acontecer até o fim da minha vida. Porque, como a Tishi disse, muito bem disse, é disso que se trata esse nosso ofício. Não só a arte, mas este ofício específico que é o teatro. E aí eu me faço uma pergunta, vendo vocês também: por que na iniciativa de mais um território de aprendizado como uma escola profissionalizante no interior de São Paulo, numa resistência, em 2024, pós uma pandemia mundial,
Tem gente que quer fazer não qualquer arte, mas teatro. O que tem nisso que é diferente de outras artes? Porque por mais que eu tenha uma ilusória ideia, muitas vezes, de que o teatro vai me levar para algum lugar, ele vai me levar para ele mesmo. E eu posso ou não, dentro de uma formação como atriz no teatro, trabalhar em outras instâncias ou outros territórios. Mas aquela matéria da qual o teatro trata, é só ele que trata. E talvez seja esse interesse que traga vocês até aqui. E não outra coisa, por mais que vocês pensem que seja outra coisa. Né? Então eu fico me perguntando isso porque eu acho incrível mesmo. O teatro é aquele lugar que está sempre morrendo, ou que as pessoas dizem que ele sempre morre. E é um dos poucos que sobrevive. E que sempre irá sobreviver, porque precisa disso aqui. E enquanto isso aqui existir, ele também existe. Este rito sempre pode se instaurar. Voltando para a minha história, e aí isso eu não posso deixar de dizer, quando eu digo que os encontros eles mudam os nossos caminhos, e os territórios que a gente frequenta mudam os nossos caminhos. Ao meu lado esquerdo, e não poderia deixar de ser o lado esquerdo, que está a Tichiana, tem uma mestra que para mim mudou cursos da minha vida como artista. Ela foi uma das pessoas, e ela foi uma das primeiras pessoas que mudou esse curso, porque eu a encontrei muito jovem. Ela muito jovem também. Ai, que bom. Eu muito jovem. Já fica toda Ela muito cara. precoce. Mas o que eu quero dizer com isso, e ela sabe disso, foi dentro de uma escola muito tradicional de teatro, que hoje enfrenta muitas quedas e reconstruções, e isso é maravilhoso, né? E amplitude de referências e tudo mais, que é o que está acontecendo na maioria dos espaços, ainda bem, né? Então a gente deixa de ter um lugar lá eurocentrado, um modo de fazer, para ter muitos outros e para considerar muitas outras visões, além daquelas que foram instituídas e propagadas por tanto tempo. E nesse percurso, quando eu encontro a Tish dentro dessa escola muito tradicional, que é a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, e onde na época que eu estudei ela ainda era uma escola muito pouco ventilada, ela ainda tinha conceitos, as próprias pessoas que eram absorvidas como alunas e alunos nessa escola diziam muito sobre a escola que ela era. Quando a Tishi vem para dirigir um espetáculo, para trabalhar primeiro máscaras conosco e dirigir o espetáculo utilizando essas máscaras, ela abre radicalmente o trabalho dela e o que ela traz das experiências e dos encontros que ela teve em outros territórios. Ela destrói muito profundamente coisas que eu acreditava como únicas, e ela também me possibilita que eu faça as minhas próprias construções a partir dessas quebras. E dentro da minha trajetória, então, tradicional dentro dessa escola, eu tenho uma aventura pedagógica muito radical. Você sabe disso, eu não sei se você sabe de tudo isso, mas sabe também. Acho que sim, porque um encontro, quando ele acontece, né, sobretudo nessas relações pedagógicas, e portanto é muito bom que vocês tenham uma diversidade de experiências nessa escola também, porque dentro disso vocês vão se reconhecendo, né? Não é em todo encontro que a gente se reconhece, mas tem encontros, assim como na vida, que nos arrebatam e nos fazem ir mudando de direção, né? Ou para combater, como a gente disse, ou para somar, ou as duas coisas, ou enfim, né? E nesse espaço mais tradicional, eu tive essa experiência que me mostrou, em um semestre,
veja bem, foi esse tempo que esse encontro durou, desses 4 anos que eu tive na escola, me mostrou muitas outras possibilidades. A partir daí, portanto, todas as outras escolhas que eu fui fazendo, elas foram movidas pela radicalidade desse encontro. Como atriz e artista presente, também como professora, eu falo professora assim porque, sei lá, como orientadora, como um olhar distinto, não sei ainda a palavra que se usa exatamente para essa função, mas eu sempre também tive ligada a processos pedagógicos, né? Em projetos variados e de uma forma muito persistente na Escola Livre de Teatro de Santo André, da qual eu faço parte do corpo docente há 12 anos. E vi a escola se transformar muito. E vi essa escola, daí vou falar do ponto de vista da formação, de quem dá aula. A relação com as pessoas, com as aprendizes, os aprendizes e os outros artistas que compõem essa escola, do ponto de vista de quem, então, forma, digamos, né, ocupando um pouco esse espaço ali, em todas essas aspas, é o meu ponto de vista como da minha experiência, do quanto eu fui formada e movida e de novo reformada pela experiência pedagógica nessa escola. Acredito que eu tenha sido mais modificada do que eu pude modificar dando aula. Então, assim, eu passei por diversos processos formativos através da minha experiência em sala de aula, com as inúmeras turmas ou direções que eu fiz na Escola Livre. Por que eu estou dizendo isso? Porque este lugar, e sobretudo falando do teatro, ele é um lugar de troca. O fluxo é recíproco, e é mesmo. Acho que diferente de outros materiais ou matérias ou espaços, este espaço aqui de encontro da matéria que é feita aqui, o teatro, ele é um espaço que, em ação, ele só pode existir nessa troca e nesse fluxo. Então, é tão radical quanto esse encontro que eu tive lá aos meus 20 anos, meu encontro nessas décadas, na maturidade já, em outras funções, né? Não sendo a que é movida, mas sendo, talvez a que é para mover, mas é totalmente movida também, né? Nessas outras funções, é tão radical quanto, né? Então eu estou dizendo isso um pouco tentando sintetizar 2 momentos e diferentes funções ocupadas neste mesmo ofício que é o teatro, e que é sobretudo o teatro no meu caso. Então eu quero dizer que eu trabalho há mais de 30 anos profissionalmente, e por mais que eu transite em outras linguagens que me solicitem como atriz, ou como diretora de movimento, é o teatro o meu ofício. Ele não é uma ponte ele é a ponte para mim mesma. Ele é a ponte para minha própria, para o meu próprio salto. E ele continua sendo. Veja bem, é no teatro que eu ainda busco esse lugar de criação, este lugar de comunicação. Por mais que eu queria ter saído várias vezes. Mas eu realmente não quis. Porque a minha opção sempre é ele. Sempre é estar num espaço como este. Sempre é estar pensando como este espetáculo comunica. Por que este espetáculo existe? Porque qual é a urgência de eu criar algo assim? E eu só crio algo que é urgente para mim. E é o teatro que me faz ver o que é urgente para mim. Porque o teatro é o único espaço em que eu consigo elaborar coisas e mover a vida. Nos outros espaços eu posso atuar como atriz, me desenvolver, ganhar um certo elogiozinho, talvez, ganhar um pouco mais de dinheirinho, com certeza. O teatro tem menos dinheiro mesmo. E aí também a nossa função
se formando, de entender que o teatro é um espaço que está para além da cena. Ele é um espaço de revolução do mundo. Por isso que ele não morre. Porque o mundo vai se revolucionar sempre, né? A espiral não para nunca. Então, pensem também, pensem em nada, vivam, né? Façam o caminho de vocês, pensem em nada, as trajetórias são distintas, né? E os cruzamentos que vão nos movendo. Mas que este espaço é um espaço importante para mover pensamento, para mover tudo que se move dentro, ao nosso redor, entre nós, para mover aquilo que a gente não conhece, para mover todos os riscos. Então, eu espero que vocês fiquem no teatro. E se não ficarem, o teatro certamente irá mover vocês em direções de uma forma muito mais munidas e munidos, de uma forma muito mais interessante. Agradeço, agora chego, obrigada. Bruninha. Eu não preparei uma fala tão elaborada. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de fazer parte de uma mesa com as pessoas que estão aqui. Para mim é uma grande honra. E reforçar sempre, acho que eu sempre vou frisar isso, assim, que você é a minha grande mestre, que eu posso encontrar muitas outras pessoas importantes pelo caminho, mas que você sempre vai ter esse lugar, a minha primeira professora de teatro, e aquela que planta a sementinha. Então eu fico muito, muito feliz de hoje, além de você ser a minha primeira professora de teatro, você ser também uma amiga e de estar construindo tudo isso, assim. Para mim é uma grande alegria ver o Estrada prosperando, ver o Estrada alcançando lugares, assim, que é o que ele merece. Então eu fico muito feliz, primeiro de tudo. Depois eu fiquei pensando, né, eu tô nessa área há muito pouco tempo, e para mim é sempre um conflito muito instigante pensar pedagogia e pensar formação. E aí, na minha cabeça era sempre assim, nossa, eu acho que eu não consigo também distinguir a formação, pensar numa formação de alguém sem passar pela minha formação. Parece que as duas coisas acontecem o tempo todo, então é sempre algo único, é sempre algo novo. E aí um dia a gente estava numa roda, eu estava num cantinho assim, e eu ouvi uma fala da Titi. Nem sei se você lembra isso que você falou, Titi, mas eu fiquei com isso na cabeça e eu nunca mais esqueci. Alguém na roda perguntou pra Titi, pra ela, o que ela achava que era uma boa pedagogia, como se fazia uma boa pedagogia. E aí eu lembro que a primeira coisa que ela falou foi, sei lá, não sei. Aí depois ela pensou um pouco, porque a pessoa ficou insistindo, não, mas pra você, fala o que você acha. E aí depois de pensar um pouco, ela falou, eu acho que uma boa pedagogia é quando você é aquilo que você acredita. Quando você consegue aproximar aquilo que você é com aquilo que você acredita, acho que então você está fazendo uma boa pedagogia. E eu fiquei pensando naquilo, e até hoje eu fico pensando nisso, porque ao mesmo tempo que é muito bonito a gente tentar se aproximar, né, aquilo que a gente é, daquilo que a gente acredita, também é muito difícil. Porque o tempo inteiro requer que a gente esteja mudando, que a gente esteja recalculando rota e que esteja sempre assim, algo instigante. Cada vez, né, cada momento assim é algo novo. Mas eu achei isso tão bonito e achei isso tão verdadeiro, porque também tira o peso de determinadas coisas, de você saber, ter que saber como é que vai ser. Não, ninguém sabe, a gente entra todo mundo junto e aí a gente vai construindo algo juntos. E acho que isso também, apesar de difícil, é o mais verdadeiro. Você conseguir fazer algo que você acredita e você ser algo que você acredita. Porque também não tem como você falar de algo sem você ser aquilo. Então eu acho que pra mim fazer teatro é sempre muito revolucionário, porque sempre mexe comigo, assim, com uma mudança que parte de mim pra tentar alguma coisa com o outro. Então eu fico muito feliz de estar aqui com essas pessoas todas, muito feliz de ver vários rostinhos conhecidos aqui também. Sinto que tá todo mundo vibrando muito positivo, que tá todo mundo muito emocionado e animado. E eu acredito muito nessa potência, dessa comunhão, assim, desse sentimento, e acho que esse sentimento vai chegar em todo mundo que estiver perto. Então, só disso, mesmo não sabendo no que vai dar, só isso já me anima e fala,
vai ser algo interessante, porque não tem como juntar toda essa energia e não reverberar em algo que seja próximo. Então eu estou muito feliz e acho que vai ser muito lindo. Excelente. Eu sou aquela assim que tô lisonjeada com essa mesa, porque pelo amor de Deus eu me sinto assim, ó, um grãozinho. É. Então, eu sou cria de Marcos Brito, que não chegou. Há 30 anos atrás eu fiz teatro e tudo que vocês falaram foi entrando. É tão eu. É tão eu, assim, porque é uma busca incansaente, né? Eu me sinto assim, eu sou uma pessoa em busca o tempo todo. Eu vou fazer 54 anos e eu ainda me acho tão nova, com tanta coisa para descobrir no mundo, que eu fico assim, né? Então, assim, quando a Paloma falou, eu falei, meu Deus, vamos recomeçar. Porque assim, eu sou maquiadora artística há 17 anos, então vivo no interior, não sei e nem direito na rodoviária de São Paulo, que é perigoso dar o dedo para parar o metrô. E é coisas assim, não, verdade. Eu fico pensando, meu Deus, como eu não saí desse mundo aqui, né? Mas assim, o que eu pude fazer, eu não escolho. Eu estou aqui, me chamam aqui, me chamam ali, eu pinto um teatro ali, eu estou em busca constantemente. Tem minha filha que desde os 4 anos escolheu o teatro também, por ela. Ela participou do primeiro seminário internacional de Rasa Boxe. É, né? E é uma busca dela, né? Então assim, ela nasceu e de repente eu me vi novamente em busca do que de repente estava começando a ficar adormecido. E é essa constância de quem sempre querer buscar e achar que isso daqui é o que a gente precisa. Né? Nunca consegui me ver assim, numa situação de, sou mais, sou menos, esse grupo não. Eu sou de todo mundo. Quem me quer, tô aqui, tipo assim. Aí eu formei um grupo de contação de história com elas. E eu tenho esse projeto de Cachola Pensante que eu quero levar para essas crianças de periferia, pensar, raciocinar, voltar à fantasia. E aí, quando a Paloma me convidou, eu falei, mas eu não sei fazer nada, eu já estou totalmente fora do teatro. E não, eu tô tudo ouvindo aqui, nunca morreu, né? Nunca morreu, a gente está realmente aqui junto para poder fazer essa história acontecer. Com o que eu sei, o que cada um sabe, com as suas aprendizagens, com as suas vivências. E é isso. Eu achei que, né, a princípio ia ser só pra gente chegar, falar nosso nome, que a gente vai fazer dentro do curso, aí eu chego aqui sempre, todo lado tá te espiando. Ainda bem que é sentado, gente, senão vocês vão ter que colocar sal embaixo da língua, essas coisas. Mas falando assim, informação de artista, eu penso que é assim, uma formação diferente de uma formação tradicional de outras profissões, porque ser ator é uma profissão. Você pode fazer teatro como hobby também, não é proibido. Inclusive façam. Quem não vai estudar para ser ator profissional, atriz profissional, enfim, não tem problema nenhum fazer como hobby. Né? A gente pode ter nossos hobbies e fazer aulas como hobby. Mas se formar um artista, eu acho que é uma coisa muito individual. Eu acho que, nesse sentido aqui, até de que já foi falado aqui, a gente não pode chegar aqui e dar uma coisa de cima para baixo, ensinar o beabá, porque cada artista ele tem que se formar por si só, né? A gente está aqui para compartilhar as experiências, trazer coisas que são importantes de vivenciar, mas o artista ele precisa pensar por si só.
Porque ser artista, em primeiro lugar, é pensar. Você pensar um mundo. Você precisa pensar um mundo. É ideal, mas você precisa mirar no ideal para você conseguir concretizar qualquer coisa, que não vai ser aquilo que você idealizou. Mas você precisa mirar em algum lugar para construir alguma coisa. E eu falo que assim, é uma formação muito individual e cada um vai experimentar as coisas que a gente vai propor no curso, que vão ser propostas no curso. E cada um vai para um lugar diferente com isso. Porque a arte, o teatro, né, especificamente o teatro, ele permite você fazer teatro de muitas formas diferentes. Eu estudei dentro de um curso, tem pessoas que hoje ainda trabalham com teatro das formas... Fizemos o mesmo curso, passamos anos juntos estudando na mesma turma, e cada um faz um teatro de uma forma completamente diferente. E porque essas pessoas pensam um mundo diferente. E o fazer teatro é querer dialogar, né? Por que o teatro precisa disso aqui? Porque é diálogo. Todas as formas de arte, na verdade, mas o teatro ele propõe um diálogo ali imediato, né? Das pessoas estarem em contato. É diferente de outras obras. Não estou colocando juízo de valor, estou falando que o teatro é melhor ou pior por causa disso. Mas é uma especificidade dele, de colocar as pessoas em diálogo naquele momento. De você querer não dizer algo, não ensinar algo, não dizer no sentido de ensinar algo, mas dizer no sentido de querer levantar uma reflexão. Para mim o teatro é bastante pé no chão, né? Esse foi o caminho que mais me fez sentir. Tem também, não, sem juízo de valor, não é melhor nem pior do que os outros, do que qualquer outra forma de fazer teatro. Mas a minha forma de pensar o teatro é de querer levantar reflexão, então de questionar. Então, para se formar artista, você tem que estar se formando o tempo todo, não só durante a aula de teatro. Pisou para fora da aula de teatro, você também está se formando. Porque tudo que você vê no mundo, você precisa questionar. Mesmo que seja uma... E às vezes dói questionar uma coisa que às vezes pra gente é uma verdade muito absoluta. Então, a minha formação foi muito nesse sentido, de questionar as minhas verdades, assim. E o que eu espero que consiga propor para vocês experimentarem durante os anos de curso aí é que vocês questionem o tempo todo tudo, dentro das aulas, os exercícios, as reflexões que a gente vai ter, porque para fazer teatro é importante também, né, no meu entender, no momento da aula, ter um momento para dividir aquilo que a gente vivenciou na aula. E senão fica realmente uma coisa, eu chego aqui, passo exercício para vocês, façam isso, acabou a aula, muito bem, até a próxima aula. Não, eu acho importante a gente ter um momento de reflexão todo mundo junto, para a gente compartilhar. Que o teatro, para mim, é muito sobre compartilhar. Compartilhar o que eu entendo e o que eu não entendo com o público. Para o público entender ou não entender o que eu quis propor e trazer para mim o que ele entende também. Não para eu concordar com ele ou não para ele me ensinar alguma coisa também. Assim como eu não vou ensinar nada para o público. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de que eu vou chegar lá e mostrar para o público, vou fazer uma peça para falar o que tem que ser feito, o que é o certo. Não. Quando a gente faz uma peça de teatro, eu entendo que a gente precisa querer levantar alguma discussão. Que também não dá para fazer qualquer peça sem pé nem cabeça, chega lá, cada um entende o que quiser e é isso aí, bola pra frente. Eu gosto de ter que ter alguma coisa para ser discutida. Acho que o teatro é muito sobre conversa. É o que a gente está fazendo aqui esse tempo todo, a gente está conversando. E o teatro é sobre conversar, é sobre conversa, é sobre diálogo. E para isso a gente precisa questionar. E o artista ele vai precisar questionar o tempo todo. Vai precisar se questionar, questionar o outro, questionar o que é dito e o que não é dito. Questionar por que o que é dito e o que não é dito não é dito. Então,
eu espero que seja uma formação muito questionadora, de cada um se questionando e questionando tudo aquilo. No começo, eu acho que quando a gente começa a questionar algumas coisas, eu acho que é até um pouco ensurdecedor assim, dentro da cabeça, porque tudo a gente questiona, tudo, a gente passa a questionar cada mínimo detalhe, assim. E eu acho que é importante isso também. E aí a gente vai pegando a mão do quando questionar, do que questionar, né? Pra também não ficar nessa noia infinita de achar que tudo pode ser o que não é. Mas questionem, tá? Eu vou estar com vocês, vou estar em bastante semestres com vocês. E eu espero muito que a gente possa trabalhar juntos, fazer trabalhos juntos aqui, que façam a gente ver as coisas diferente, tá? Então, é só isso. Boa tarde a todos. Eu me chamo Simone Franzen e compartilho, né, dessa honra que todo mundo acho que está sentindo, né, de ser parte dessa equipe tão solar e eu queria dizer assim, eu fui vendo, né, as pessoas falando e eu fui vendo que eu fui ficando por último, sabe? E aí quando faltava só o Ale e eu olhei pra Paloma e ela, você vai por último. Ok, mas o meu medo de ir por último é porque eu pensei assim, cara, alguém vai falar o que eu tô pensando em falar, não é possível. E olha que coisa linda, ninguém falou. É maravilhoso, porque é isso, é uma equipe tão plural, sabe? E cada um tem no teatro o seu foco. Isso é muito rico, porque na aula vai ser isso. Vai ser um dia que vocês vão estar comigo e a gente vai olhar para as coisas com esse olhar que eu tenho. E no outro dia com a Lê, o Guatiche e a Ju, enfim. Então, para mim, o teatro ele é muito isso, né? Até já foi dito aqui da pluralidade e tudo mais. Mas eu acho assim, que tem tudo que foi dito é muito importante, né? A coisa da gente viver a cultura, da gente se importar, da gente buscar. Tava mais cedo aqui conversando, o Bocão tava falando. Às vezes é cansativo, você vai atrás, mas poxa, parece que o pessoal não tá vindo junto. É difícil mesmo. Não é pra ser fácil, é difícil mesmo, gente. A vida é difícil. E eu tô ainda muito impregnada do Seminário Internacional de Rasa Box que a gente teve aqui em janeiro. E durante tem bastante gente aqui. Tem muita gente aqui que tava e foi assim muito, muito rico. E nesse seminário, num dos dias que foi de dramaturgia, enquanto eu estava sentindo ali todas as emoções, veio para mim uma frase que é assim, crescer é uma coisa que não acaba. E eu acho que é isso. E crescer no teatro também é uma coisa que não acaba nunca. A gente está aqui, todo mundo que está falando, e que tem um montão de coisa para dividir, para compartilhar com os alunos e tudo mais, também está aqui para crescer ainda, sabe? Então eu fico muito feliz com a oportunidade, né, e com essa parceria dessa equipe. Eu acho também que a gente vive assim um momento em que a gente está muito adormecido, sabe? São as redes sociais, a gente se acomoda, a gente não mexe o nosso corpo, a gente não se alonga. Então a gente está muito fechadinho e eu quero que a gente se abra, eu quero que a gente chegue num lugar assim de expansão. Esse seria o meu objetivo, sabe? Eu quero que as pessoas se abram, eu tô falando fisicamente, mas eu tô falando emocionalmente, se abram para essas aulas, para esse curso, se deixem impregnar por essas histórias, sabe? Eu fiquei olhando, tá tão cheio, a gente botou um monte de cadeira e eu acho assim, é comovente, porque eu acho que todo mundo que tá aqui teve o seu coração tocado pela arte de alguma forma e não foi igual para todo mundo, pelo contrário, foi para cada um de vocês, a arte tocou de um jeito, senão vocês não estariam aqui. E isso para mim é lindo, porque
Eu acho tudo meio poético. Eu olho para a vida com esse olhar, eu vejo que o teatro é pé no chão. Mas, além de ser pé no chão, para mim ele é muito sonho. Ele é muito aquilo que a gente sonha pra gente, para as pessoas que estão com a gente, para a cultura do nosso país. O que a gente quer agregar, o que a gente deseja. Tem esse lugar, assim, aqui, assim, do desejo, sabe? De fazer as coisas melhores, eu acho. Para mim é muito esse sonho de melhorar, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e obrigada à equipe aí por estar junto. É isso. Bom, gente, eu vou encerrar, né? Depois vou abrir para as perguntas. O Estrada, ele surgiu num momento em que nós passamos por uma transformação na cidade, onde a cultura se fechou um pouquinho. E aí surgiu um grupo de teatro estrada numa escola da periferia, com um grupo de alunos, pensando em mobilizar uma região, em transformar o seu entorno. E aí tiveram as pessoas que foram chegando, as pessoas que foram saindo. Eu acho que grupo de teatro é muito isso, né? A gente até falou, uns vêm, outros vão, uns ficam, mas a gente está sempre ligado a todos, né? Eu acho que o Estrada já teve uns 200 integrantes. Estão todos aí, vivendo as suas vidas, uns nas artes, outros não, mas estão sempre com a picadinha do teatro neles, né? Porque eu falo que o teatro ele é um bichinho que pica e não sai mais da nossa vida. Mesmo que a gente não continue no palco, ele está em nós. Esse espaço, essa loucura, como a Juliana diz, essa louca da Paloma que vem com as coisas e vou fazer, né? Surgiu não de uma loucura, e sim de uma necessidade de olhar para esse momento. Dionisíaca. Para esse momento, né? Pós-pandêmico, olhando as pessoas se perdendo. Na parte emocional mesmo, no psicológico, e essa loucura da gente ficar diante das telas o tempo todo, consumindo aquilo loucamente. A gente não tem mais uma vida sem um celular do lado, a gente não fala com o outro olhando nos olhos, a gente está sempre aqui falando com um, mas pensando em mil coisas ao mesmo tempo, como se fosse uma máquina, né? E essa máquina está entrando em colapso, somos nós, né? E onde que eu não vejo esse colapso acontecer? Quando eu entro em contato com a arte, estou falando da minha arte, o teatro. Quando eu consigo me ouvir, quando eu consigo estar em cena e ouvir o outro, olhar para cada um de vocês e saber o rosto de cada um que tem na plateia. Se vocês saírem daqui e encontrar vocês, eu sei quem veio aqui, cada um. Mas isso quem me deu foi o teatro, porque quando eu estou. E quando a gente está em algum lugar hoje? Quem aqui não está pensando na hora, ai tá calor, ai tem gente me esperando em casa, depois da noite eu vou fazer uma... Essa loucura desse mundo moderno nos deixou insanos, né? Por isso que as pessoas falam, eu não vou fazer teatro, eu quero ir para televisão. É isso, porque é visibilidade, é ser acessível, né? O teatro você não é acessível. Para você me ver, você tem que vir aqui. Para você ouvir um texto meu, é aqui, é no teatro, né? A gente grava, mas não é a mesma coisa, porque o teatro é arte do encontro, né? A gente troca, a gente se entrelaça, a gente está aqui, um olhando para o outro, vendo o suor do outro, sentindo o cheiro do outro, é uma coisa que acontece que é só aqui, por isso que eu digo que é sagrado. E nesse percurso de 28 anos, né, eu vejo surgir outros grupos. Eu fico muito feliz de ver ali, o Exórdio, tá? Ver o Fabião aqui também. Tem o pessoal que está surgindo novinho, fresquinho, mas que vai, acredita e não desiste, né? E essa questão da formação é muito o que eu penso também. A gente forma, ou a gente se forma através dos encontros. Eu acho que esses encontros que o Estrada quer proporcionar são os mais diversos possíveis, né? Quando eu falei para a Cris, 48 pessoas para a gente pensar no culto. Você é louca, mesmo.
Mas é isso. Quantas pessoas vocês conseguem ter acesso no seu dia? Quantas pessoas você consegue falar no seu dia de verdade? Falar, conversar, trocar, olhar. Com quantas pessoas você trocou no palco até hoje? E essa troca de experiências, eu vim do teatro de grupo, né? Também sou cria de Marcos Brito, tá? Mas com Estrada eu fui trabalhando com diversos atores e a gente teve vários profissionais que vieram por um projeto do Estado antigo que era o Ademar Guerra, que também foi uma troca maravilhosa. E depois eu fiz essa escola de teatro, né? Uou, pá! Que é uma experiência, né? Louca, é a do atrito. Experimentar a cada 3 meses com pessoas diferentes, né? 3 meses, pessoas diferentes. Então você consegue parar, distanciar, observar e agir. E não agir. Que é isso que a gente faz todo dia. O teatro, ele não está aqui só para ser bonito. Ah, eu vou ver uma peça de teatro que é bonito, cenário, figurinha, tudo lindo. Ele te modificou? Ele te transformou de alguma maneira? Existiu o encontro? Se existiu o encontro, aconteceu o teatro. Seja ele de qual linguagem ele seja. O que acontece no teatro é isso, um encontro. Uma vez o Samir Yasmin falou que a dramaturgia ela não existe se ela não estiver no corpo do intérprete. Por isso que a dramaturgia não é só texto. O que faz a dramaturgia ser dramaturgia é aquilo que ela carnifica. Senão ela é apenas uma literatura que está aí para você ler em qualquer biblioteca e segue o fluxo. Então escreve romance, poesia, qualquer coisa, mas a dramaturgia ela precisa disso e disso, do outro, para existir. E o teatro precisa dessas duas coisas também, disso e disso, dessa troca, do outro. Nós somos o teatro, plateia é teatro, toda parte criativa é teatro, né? Hoje a gente tem que tirar essa ideia de que o teatro é feito só de ator, diretor. Não, todas as áreas criativas fazem parte, né? Nós temos diversas áreas dentro do teatro que vocês vão conhecer com os professores, né? Nós temos a parte do ator, mas existem as outras áreas que trabalham junto, né? Iluminação, sonoplastia, cenário, figurino, direção, que são artistas também. E as diversas linguagens, né, gente? Nós temos diversas linguagens dentro das artes da cena. Tirar uma foto, né, gente, com todos vocês. E eu queria apresentar aqui, antes de tudo, o Grupo Estrada, tá? E gostaria que vocês viessem pra cá, Grupo Estrada, pra gente se apresentar. Junto com o corpo docente da escola, o Grupo Estrada que seguramos aí há 28 anos. Por favor. Você está junto? Gente, quanta gente tem estrada? Da gente, né? Já é louco. Estradão. Nossa, né? Bom, aqui eu tenho o pessoal das antigas, né? Então, aqui, bem antiga, melhor 26, 27 anos. Esquece, gente, para me calcular. Eu me dou conta que eu não tenho mais 16 quando eu fui. E nós temos os nossos queridos que chegaram mais ou menos no meio aí da caminhada, né? E os novos que estão chegando agora, que a gente tem a alegria de, esse ano, profissionalizar 8 profissionais aqui, né? Tem os novos também. O Daniel veio pra cá, também é novo também. Então esse aqui, mais... Tem gente faltando. Tem o Alec, né?
o Ari que está filmando. Então aqui a gente só vai falar o nome, tá? Para vocês conhecerem os rostinhos, mas esse aqui é o solo fértil do teatro no estrado, tá bom? É aqui que a gente planta semente. E agora eu tenho a grande alegria de ter vocês e mais as 48 pessoas aqui. Mais 48, diversas. Para trabalhar, para pensar, para ressignificar. Cláudio, você também é estrada, Cláudio. Cláudio sempre esteve conosco aqui, entendeu? Cláudio, desde o início do Estrada, é nosso parceiro. Meu primeiro filme audiovisual, o Cláudio estava junto. Então, assim, é Estrada. Essa equipe aqui é Estrada. Isla, não fica escondida aí que você é Estrada. Então, a Amanda foi Estrada. É, Amandinha. A gente que não acaba mais, né, pessoal? Afonsinho é Estrada. Então, cadê o Claudião? Claudião foi estrada também, tá aqui, ó. Então eu quero dizer para vocês que nós todos recebemos todos vocês de braços abertos. Vocês que estão chegando nesse campo docente maravilhoso, é uma grande alegria poder receber vocês aqui e os nossos alunos, aprendizes, né, colaboradores, sei lá, tudo junto, né, para poder somar nessa estrada, que esse palco seja pequeno porque a gente vai fazer aqui. Tá bom? Que o mundo seja gigante para todos vocês e que não tenha limites. Que nós estaremos aqui para dar o nosso melhor sempre. Tá bom? Quero agradecer muito e se apresentem. Nomes? Oi, pessoal. Meu nome é Isla Milena. Isla. Meu nome é Thiago. Rafael, prazer, pessoal. Meu nome é Nando Almeida, sou aqui do teatro já faz um tempo, não sei quanto tempo, né, Pá? 11 anos. Mas faz tempo. E é um prazer tê-los aqui hoje na casa. É isso. Kellen Tobaldini. Meu nome é Vladimir Daniel, eu estou aqui na estrada há mais ou menos 26 anos, aproximadamente. Mas todo mundo me chama de Vlad, então se vocês virem por aí alguém comentar Vlad, sou eu. Eu sou Daiane Moura. Davi Augusto. Simone Franzen. É você mesmo. Lira. Ah, eu sou Lira. Eu sou a Bruna. Virgínia. Jefferson. Mia. D2. André. Daniel. Cláudio. E Marcelo Cruz. E é isso agora.